Pessoal, estamos de volta aqui para conversar sobre o trabalho que vocês devem realizar dentro da plataforma. Lembrando que nós passamos um passo a passo da questão de acesso, quais são as etapas até chegar nesse momento aqui, que é crucial. E a partir daqui, de fato, nós vamos fazer o cadastro de todos os itens que devem ser disponibilizados para consulta, ou seja, dentro do documento que vocês elaboraram dentro de cada componente, ok? Então, por exemplo, aqui eu comecei com... Aqui eu vou excluir, vou deixar totalmente zerado, com o componente de ciência e natureza. Então, o que eu fiz? Eu abri o documento curricular de ciências da natureza, ok? Então, o que eu devo fazer? Agora é cadastrar em blocos que são divididos exatamente pelos capítulos e quando chegar nos quadros, a gente vai dividir pelos objetos de conhecimento e as respectivas habilidades. Então, a gente vai fazer esse cadastro. Por exemplo, aqui eu vou adicionar um novo bloco de conteúdo, ok? Então, cliquei aqui em adicionar, eu tenho a parte do título. O título eu vou começar pelo mesmo título que está dentro do documento curricular que vocês elaboraram. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, área de ciência da natureza. Qual é o primeiro capítulo? Então, ele inicia aqui e finaliza aqui. Eu copio todo esse conteúdo e vou colar dentro da plataforma. Ok? Então está aqui todo o conteúdo, como vocês podem ver. A gente salva esse conteúdo e ele fica já adicionado aqui. O próximo capítulo é competências específicas da área de ciência da natureza. Então, por exemplo, eu inicio com Ctrl+C, fazendo novamente, criando um novo bloco. A partir daí, eu colo como um título, veja onde inicia esse capítulo, veja onde ele termina, são 8 pontos aqui. Copio, colo novamente dentro da plataforma, faço essa inserção. Ok? E isso, respectivamente, pela ordem do documento. Então, o próximo capítulo é ciências e assim por diante. Aqui, para que o vídeo não fique tão demorado, eu vou já iniciar o trabalho na parte das tabelas, de fato, que vocês construíram, onde possuem as unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. É óbvio que pode variar de componente para componente, mas o que importa principalmente são essas 3 informações, sendo que essas duas aqui são as principais. Então, eu demonstro o porquê. Então, agora, qual foi a nossa proposta de divisão? Fazer com que cada um desses objetos de conhecimento e as respectivas habilidades que fazem parte desse objeto de conhecimento estejam em blocos separados para que quem participe da consulta pública possa opinar individualmente sobre cada um desses objetos e cada uma das respectivas habilidades desse objeto ou desses objetos. Porque aí nós temos um conteúdo mais... eu tenho uma informação mais precisa e para que vocês, quando essa informação retorne, o tempo de análise e de atuação em cima do que foram as contribuições, fique mais ágil para vocês, ok? Então vamos começar por aqui. Eu vou adicionar um novo bloco, da mesma forma. O título, qual é a ordem que nós estamos fazendo? Nós colocamos o nome do componente, qual ano que ele corresponde, e aí nós utilizamos o nome da unidade temática, né, como a finalização. Então eu tenho ciências, primeiro ano, e qual é o nome daquela unidade temática. O conteúdo que eu vou colocar aqui é a coluna do objeto do conhecimento e a coluna das habilidades do respectivo objeto de conhecimento, ok? Então vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, salvo, certo? Ficou salvo aqui, vocês vão ver que pode parecer que está fora de ordem, mas não está, depois vocês vão notar isso. Para ver se está correto ou não o conteúdo, eu já demonstro como é. Então o próximo passo eu vou lá, adiciono um novo bloco. Então, qual é o nome? Ainda é Ciências primeiro ano. Tracinho aqui. Eu mudei agora minha unidade temática. Agora é Vida e Evolução.
quais são os objetos de conhecimento dessa unidade temática. Estão cadastrados aqui. Quais as respectivas habilidades? São 3, correto? Então, nós copiamos e colamos o quadro aqui, ok? Salvamos da mesma forma, certo? Mais uma vez, vamos fazer mais um, que esse trabalho basicamente é copiar e colar na ordem da construção do documento que vocês já fizeram. Então, adicionar bloco, venho lá novamente, se mudar o ano, obviamente, eu vou trocar aqui, primeiro para segundo, até o 9º ano, e aqui mudou novamente, agora Terra e Universo, o nome da unidade temática. Então, Terra e Universo, eu venho lá, eu tenho esses objetos de conhecimento para essas habilidades, ok? Copio, colo, está salvo. Ah, mas eu não sei se está ficando na ordem, se está ficando correto, o que eu devo fazer? Eu desço aqui no final da plataforma e tem um botão que chama Visualização Prévia, certo? E aí, quando ele voltar a funcionar, a gente já faz o teste. Pessoal, como eu disse para vocês, aqui o botão da visualização prévia, eu clico nele, e aí vejam, está exatamente na mesma ordem do que o documento que vocês haviam iniciado. A área de Ciência da Natureza começou por esse capítulo, aí nós temos aqui a área de Ciência da Natureza, o mesmo texto, aqui a imagem saiu um pouco desfocada, mas isso a gente consegue corrigir dentro da plataforma, sem nenhuma perda. E aí, vejam só, quando nós iniciamos a parte dos objetos de conhecimento e as habilidades. Lembram que na plataforma do documento curricular, uma das críticas que nós realizamos foi exatamente que ela não tinha espaço para inserir os objetos de conhecimento que vocês haviam sugerido ou até mesmo inserido no próprio documento? Pois bem, essa plataforma da consulta pública é o momento que vocês podem fazer esse tipo de acréscimo. Então, novamente, nós temos o componente, o ano, aqui a unidade temática, vocês inserem na íntegra qual é o objeto do conhecimento que vocês estão trabalhando e as respectivas habilidades. E assim por diante, vocês vão cadastrando um a um até finalizar o trabalho, certo? Conseguiram observar? Aqui eu já estou na tela 5, a tela 5 não é necessário fazer nada, eu tinha demonstrado na primeira oficina que nós fizemos aqui no auditório da SEDUC, nós fizemos um teste e houve alguns problemas em relação a essa função. Então não há necessidade nenhuma de utilizar essa tela para absolutamente nada. E por fim, aqui na etapa 6, também o mesmo procedimento, não há necessidade de fazer nenhuma intervenção, porque nós já fizemos o cadastro do início e do fim da consulta pública, ok? Então isso já foi realizado. Então, para vocês conseguirem observar de forma mais nítida como é que o trabalho de vocês vai ficar quando pronto, vou dar um exemplo aqui básico da questão do ensino religioso, onde eu fiz o cadastro de todos os componentes. Eu vou antecipar aqui, de forma teste, a data de disponibilização da consulta pública. Estou colocando aqui dia 18, no caso ontem. Então eu já teria essa consulta pública disponível, já tenho ela aqui disponível nesse momento. Então, clicando nesse link, é o link de quem vai participar da consulta pública, ok? Então, clicando nesse link, quem for participar teria acesso a essa tela. Aqui, obviamente, eu não coloquei nenhum texto introdutório, porque a gente ainda está elaborando e tudo mais. O que importa, de fato, é a visualização da unidade temática, dos objetos de conhecimento e das respectivas habilidades de cada um dos objetos de conhecimento. Então, aqui, nós temos componente ensino religioso, primeiro ano, a unidade temática, nós temos aqui o objeto do conhecimento, que faz parte, e aqui no caso as duas habilidades desse objeto de conhecimento. Quem for contribuir, vai clicar nesse botão, vai falar, é pertinente? Vai fazer uma avaliação. Se caso a pessoa clique sim e está claro, se forem 2 sims, não há nenhuma contribuição a ser feita, só salvar. Caso contrário, se ele clique parcialmente, tanto na pertinência ou se está claro,
abre uma caixa aqui onde pode ser realizado os respectivos comentários. Então, por que nós fragmentamos tanto o conteúdo para que vocês possam cadastrar exatamente dessa forma que nós conversamos aqui, cada um dos objetos de conhecimento? Porque força quem for participar da consulta pública a opinar no respectivo objeto de conhecimento e nas suas respectivas habilidades. É diferente se eu tivesse um quadro, como o quadro original aqui de vocês, por exemplo, a maioria dos componentes tem quadros ano a ano, então você teria que aglomerar o conteúdo de um ano por inteiro e aí esperar que quem fosse participar da consulta pública identificasse qual objeto do conhecimento que ele está falando ou qual habilidade que ele está falando, no que ele está se retratando. Quando nós fazemos essa sugestão e induzimos quem for participar a contribuir sobre o respectivo objeto e as respectivas habilidades, nós vamos ter resultados precisos. Então, quando o nosso relatório voltar, ele volta de uma forma já consolidada. Por exemplo, aqui eu vou utilizar o caso de quem estivesse contribuindo. Então, eu vou colocar aqui, é pertinente? Não. Está claro? Não. Então, qual vai ser minha crítica? Eu vou colocar aqui, crítica não, eu vou colocar um exemplo aqui, contribuição, teste. Eu clico em salvar. Vejam só que aqui muda a cor. Quem participa da consulta não é obrigado a responder item a item, já foi registrado o item que ele respondeu aqui. Então, se ele não se sentir confortável em algum dos anos, por isso que é importante retratar qual ano que a gente está falando, porque se o professor ele dá aula para séries iniciais, talvez ele não se sinta confortável em contribuir com as séries finais. Então, ele tem essa liberdade de não precisar contribuir em todos os itens. Vejam que aqui eu já cadastrei absolutamente todos os objetos de conhecimento, todas as unidades temáticas, ano a ano, objetos de conhecimento e habilidades da disciplina de ensino religioso. Então, a base já está na íntegra aqui no componente do ensino religioso. E é assim que deve ser feito para os demais, ok? E aí, no próximo vídeo, que não vai ser nesse momento, eu demonstro como é que os resultados vão voltar para vocês de forma geral. Mas eu tenho aqui um exemplo de uma planilha aqui, foi o retorno da consulta pública. Então, eu baixei o Excel na tela inicial, que eu havia feito um teste com a professora Cleide Mara, que ela tinha respondido. Então, vejam só, aquelas perguntas iniciais, deixa eu abrir aqui novamente, da clareza e pertinência, ele aparece aqui, clareza e pertinência. Aqui é o S de sim, P de parcialmente e N de não. E aqui, nessa coluna, é a contribuição que eu fiz. No caso aqui, por exemplo, eu tinha feito com a professora, eu escrevi em uma das colunas a palavra teste. Ali, como eu fiz com vocês agora há pouco, eu coloquei contribuição e ensino religioso. Então, por exemplo, já volta, o que volta para vocês é um relatório já consolidado por cada um dos objetos de conhecimento e suas respectivas habilidades. Então, a gente já vai ter um conteúdo refinado quando tiver finalizada a parte da consulta pública, ok? Então, recapitulando de forma geral, consulta pública, acessem com o meu login e senha, viniciusmorais@seduc.gov.br, clicando em consulta pública, vocês vão acessar o respectivo componente de vocês e clicar aqui no botão editar consulta, ok? Editando consulta, aqui, descrição é onde vocês vão colocar como é que a pessoa pode contribuir para a plataforma, mas o principal item é aqui, item 4. Vocês abram novos blocos a cada novo capítulo ou a cada novo objeto do conhecimento, cadastrem o título, se for título de capítulo é o título do capítulo, aqui como por exemplo a área de ciência da natureza e o respectivo texto que faz parte, nessa parte aqui de baixo. Se você estiver cadastrando um objeto de conhecimento, novamente a gente vai lá, seleciona aqui o ano, componente, ano, unidade temática. Então aqui, coloco lado a lado,
fica organizado o texto, seleciono o objeto do conhecimento e seleciono as respectivas habilidades desse objeto do conhecimento, copio e colo, notem que veio na íntegra, salvando ele já coloca texto inserido com sucesso e assim por diante. Gente, gostaria de agradecer a atenção, eu fico à disposição, esse link está permanente aqui pelo YouTube, eu vou disponibilizar para vocês os links, então fiquem à vontade para qualquer sugestão, ok? Um abraço.